Boa noite! Hoje tem prosa editorial, isso mesmo. Vamos conversar aí com a turminha do Literato Dente de Leão. Vamos conhecer mais um pouquinho da edição de agosto, a edição que eles estão ainda trabalhando, divulgando, né? Para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais da temática que eles estão trazendo, né? A Literato Dente de Leão, que é um veículo de comunicação literária gratuito e de circulação livre. Prezam pela autoria, criatividade e relevância social dos textos. Incentivam escritores independentes a exporem sua escrita, seu ponto de vista, e realizam um trabalho crítico, sem amarras, tudo em prol da cultura brasileira. O que mais podemos dizer, né, do Literato Dente de Leão? Eles que têm uma página na internet, né, o literatodentedeLeão.com.br. Fica aqui o convite para que vocês possam acessar e conhecer todo o trabalho que eles realizam, assim como todas as edições que já foram ao ar, para que vocês possam aí sentir um pouquinho, né, de como eles trabalham, né, e de como eles apresentam os textos para a sociedade, tá? E essa edição de número 24, que eles estão trabalhando aí, né, referente ao mês de agosto, traz como temática, então, os marginais. Já vou fazer uma breve leitura para que você possa saber um pouquinho da introdução, né, e não se assustar, tá? Bom, queria ainda abordar um pouquinho sobre o projeto Literato Dente de Leão, né, que diz assim, ó: todas as edições são elaboradas por vários autores que juntos decidiram sair da zona de conforto e escrever sobre o cotidiano brasileiro. Daqui a pouco eu vou estar conversando então com a Daiane Carrasco, né? Ela que é uma das editoras do projeto, juntamente com o Sérgio Fernandes, para que vocês possam, na verdade, saber como entrar, né, neste projeto, no grupo de autores, para ficar sabendo aí das novidades e das pautas, né, dos próximos assuntos que virão, para que vocês possam, às vezes, né, dentro do tempo de vocês e dentro também, né, das temáticas, né, se envolverem com o projeto e contribuírem, né, com os textos de vocês, tá? Bom, mensalmente o Literato Dente de Leão expõe textos literários e jornalísticos de linguagem clara, que orbitam ao redor do tema da edição que privilegia aspectos relevantes e contemporâneos da sociedade brasileira. Em todo o conteúdo, né, a gente consegue observar o quê? Que é possível ler artigos, contos, crônicas, uma seção de livros recomendados, além da resenha de um livro consagrado e crítica, né, de um filme. Tá? Então, basicamente, são esses os elementos que a gente encontra em todas as edições de acordo com aquela temática, né? Então, falando da temática que eles estão trabalhando atualmente, né, que foi lançada no mês de agosto, o Literato Dente de Leão, então, está trabalhando com os marginais, tá? E aí a gente tem um pequeno texto de introdução. O Brasil oficial, aquele que é vinculado na mídia, nos filmes e nas telenovelas, está muito distante da realidade das ditas minorias. Eu vou deixar essa continuação aí para que eu possa conversar com a Daiane Carrasco. Vou chamar ela agora nesse primeiro momento, mas nós teremos também ainda conversando com a gente, né, nessa prosa editorial, o Igor Pires Leon, que também contribuiu com um texto dentro dessa edição, assim como a Karine Souza e Pousas, que vai estar conosco, e Cláudia Borges, tá bom? Então, antes de mais nada, vou chamar então aqui a Daiane para que a gente possa, na verdade, conversar um pouquinho sobre a temática, né, que a gente vai estar conversando, que é os marginais, e na sequência a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um desses autores que eu citei, e conhecendo um pouquinho esse processo da escrita deles de acordo com as temáticas, né, que eles trouxeram aqui para nós nesta edição do Literato Dente de Leão, tá? Bom, deixa eu tentar ver de novo, porque eu não estou... agora sim.
Estou chamando aqui os que estão. Escritora Leidice está aí também. Sejam todos bem-vindos. Olá, Oi, noite, Daiane. Natasha. Tudo bom? Ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você está me Tudo ouvindo? bem. Ah, que bom. Que hoje eu mudei o lugar da live. Agora a gente está na biblioteca aqui. Maravilha, maravilha. Estamos conhecendo um pouquinho da casa da Daiane, né? Porque live sim, live não, a gente vai em ambientes diferentes. Eu lembro de uma cortina mais escura, mais vermelha, depois eu lembro de uma outra parede clara. E, Vamos que porque vamos. o que que acontece? Como eu tenho duas crianças em casa, eu tô andando, né, de acordo com o barulho da casa. Hoje as coisas estão mais calmas, eu estou na biblioteca, senão eu fico no quarto de cima. É bem isso, é bem isso. É É fazer a assim que gestão. funciona a vida de mãe. Maravilha. Daiane, eu te perguntei, mas eu não te ouvi. Você está me vendo também? Hoje estou te vendo também. Ah, maravilha. Vamos fazer um brinde que eu sempre esqueço. Eu fico muito nervosa, eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou esquecer. Ah, aqui uma tacinha também com água, porque eu vou a live inteira, então eu botei uma aguinha para Que todas nós. maravilha. Isso, um brinde para todos, né? Para o projeto Literato Dente de Leão e para todos os escritores que participam, né? Um sucesso, né? Que venham sempre mais e mais Com edições. certeza. Com certeza, com certeza. Tudo pela literatura. Exato. Bom, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Vamos lá, Daiane. Nós temos uma temática que aparentemente pode, né, causar um certo, é, como é que eu posso dizer, um certo desconforto, uma certa desconfiança. Mas à medida em que a gente vai lendo o texto de introdução de vocês, né, vocês deixam muito claro o que vocês estão trazendo, que olhar vocês querem que o leitor tenha daqui para frente em relação ao nosso Brasil, né? Que é um país lindo, rico com diversas, né? Em diversas situações, mas que ainda tem um calo aí que precisa ser resolvido, né? Algo que precisa aí ter mais atenção, cuidado, para que todos possam ter as mesmas condições de vida, né? Então, conta pra gente aí a escolha da Sim. temática e os temas que vocês estão trazendo aqui dentro desta edição. Então, justamente a gente vive um tempo muito estranho, né? Que a gente vê uma tendência muito grande de homogeneização social, né? Todo mundo tem que estar dentro de padrões. Então, por exemplo, se eu sou um arquiteto, eu não tenho 6 mil seguidores, eu não vou ter cliente, né? E se eu não tiver uma determinada aparência no mercado, eu também não vou ter esses clientes. Eu estou envelhecendo autenticamente, eu sou cada por assumir o envelhecimento. Eu não trabalho numa função padrão por ataques sociais. Então, o que acontece com isso? Se a gente começa a aderir, né, a essa moda de que todo mundo tem que caber num padrão, eu perco uma ferramenta muito importante de progresso social, que é a direito social. Se a gente for olhar, sei lá, o Egito, tínhamos, né, ceticistas, tínhamos escribas, tínhamos construtores, tínhamos escravos, tínhamos a corte, agricultores, e a sociedade, para que evolua, precisa de diversidade. E o que a gente acaba atacando minorias que não se enquadram com os padrões, sejam porque tem um modo é, que não atenda ao mercado, né, como a gente tem, por exemplo, né, de rua, que não são nem consumidores, né, estão totalmente à margem da sociedade, não tem renda, não tem cartão de crédito, né? A gente começa a pensar, queremos o quê? São consumidores na nossa sociedade. É um questionamento que a gente pode fazer. Ou seja, porque são subversivos, como são os pichadores, os grafiteiros, ou que tem um modo de vida alternativo, como é o caso da tribo do skate, do hip.
Então a edição tentou trazer reflexão sobre esses modos de vida, não é? A gente tem que questionar um pouco isso, né? Para onde iremos se couberem na mesma caixa? Né? Basicamente, a edição tenta jogar a luz sobre esse questionamento. Sim, eu costumo dizer que uma edição tá melhor que a outra, e de fato, né? Porque Ah, essa edição, às vezes a que tudo. eu falei anteriormente foi porque eu achei que ficou assim fofinha, ficou queridinha, ficou gostosa a leitura, talvez porque a temática, né, do Choro Chorinho era uma temática mais leve, mas essa edição, eu confesso que para você e para quem está nos assistindo, e fica o convite para que as pessoas possam conhecer os textos na íntegra, tanto pelo site ou pelo Instagram, né, do Literato Dente de Leão, que sempre está postando ali, né, os textos dos autores para que os leitores possam conhecer. Essa edição, ela assim, eu achei que ela ficou mais curtinha em relação a algumas anteriores, mas ela está muito objetiva. Ela está muito direta e a Uhum. reflexão, né, na verdade, que a gente faz ao término de cada um dos textos, né, eles se completam no final, porque são olhares em cima da mesma temática, né? Lógico, mas que se completam. E assim, e é uma aula de cultura, né? Todos que contribuíram trouxeram, eu sempre penso assim, trouxeram o seu melhor, né? Para que a gente possa também refletir sobre diversos assuntos, né? Sair um pouquinho do que a gente está acostumado e ver também outros olhares, né? Eu acho que o objetivo de vocês, se é cumprir isso, cumpre com maestria. Ah, que bom, a gente fica. Porque uma das questões, assim, quem está de fora às vezes não percebe, é, às vezes, por exemplo, assim, até o dia, né, eu estou envolvida, até o dia 20 do mês, eu estou envolvida com uma série de coisas que estão acontecendo simultaneamente. Por exemplo, todo dia 20 eu tenho que divulgar uma pauta das edições dos meses seguintes. Uhum. Então, a gente consiga fechar uma pauta é pesquisa, porque uma pauta ela precisa de consistência, né? Eu preciso ter uma consistente que cada escritor que pega tenha autonomia para produzir um texto sobre aquele assunto que vai, né, gerar a edição. Então é muita pesquisa. Isso, eu sou da área das ciências naturais, né? Sou oceanóloga, então desde que eu comecei no universo assim do literato Dente de Leão, isso foi um aprendizado imenso para mim, porque eu tive que transitar muito no meio das artes, no meio dos escritores, no teatro, eu vou seguidamente a Porto Alegre, essas, enfim, me colocou muito no universo das artes mesmo, para que eu consiga tocar o time adiante. E realmente, o que é o nosso objetivo aqui? A gente sabe que a população brasileira lê cada vez menos, né? Tá muito o brasileiro é o rei das redes sociais, porém tem muito conteúdo com um pires de profundidade. Então a gente numa edição de 20 e poucas, 30 páginas, a gente tenta aprofundar um pouco esse conteúdo. Então muitas pessoas talvez não tirem um tempo para ler um romance de 200 páginas, mas pelo menos uma vez no mês lá e vão ler um conteúdo reflexivo, crítico de 30 páginas. Isso já é o começo, já é a nossa pequena contribuição aí para uma reflexão social a respeito do que acontece no nosso país, seja em termos culturais, literários, e enfim, que o nosso objetivo basicamente é esse. Eu fico Maravilha. feliz, né, de ouvir, né, do um bom retorno a respeito das nossas edições. Sim. Bom, da pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. O Gessélio, né, que fala lá do sertão, lá do Ceará, né? Um abraço aos demais que estão chegando aqui Seja também. bem-vindo. E Gessélio que faz também, até é interessante que fique conosco, que depois conheça essa edição especial, porque uma vez eu vi uma live dele, que ele abriu assim, sozinho, e ele cantou e ele também recitou ali a poesia, que tinha muito esse olhar em relação à sociedade, né? E na época eu conversei com ele rapidinho, falei que foi muito bacana, né? Ah,
ouvi-lo, né, não só cantando, como também falando o seu texto ali, que faz a gente refletir, sai da nossa zona de conforto, né? Mas dando continuidade aqui, Daiane, vamos então já entrar dentro desta edição e você abre a edição com a resenha do livro, de onde eles vêm. Então vamos lá, antes Sim. de eu chamar o Igor para dividir a tela aqui conosco, fale um pouquinho sobre essa sua resenha, a sua percepção sobre esta obra. De onde é um livro fantástico, né, do Jefferson Mário, e ele conta então a história, né, de um grupo do protagonista, né, que é o Joaquim, mas também de alguns outros cotistas, né? Na verdade, o romance a intenção de retratar os primeiros cotistas que entraram na universidade, né, de cotas raciais. E é um fantástico porque ele desmistifica de que o cotista recebeu uma vajada, então, o médico que foi o cotista, pior médico porque foi o cotista. Não, não é isso que acontece. Na verdade, o cotista, por ele ter uma condição social e social, financeira, enfim, né, tudo que envolve, né, da inserção das cotas, a vida dele é muito mais difícil do que um que entrou na ampla concorrência. Então, por exemplo, o protagonista Joaquim, ele mora com uma avó idosa que já sofre com demência, dividir entre a graduação no curso e os cuidados com a avó. A avó é uma pedra no sapato dele, entre aspas, mas ao mesmo tempo é a poder dela que sustenta ele. Então, todas essas nuances sociais que muita sociedade não percebe. Então, o livro do Jório, ele é fantástico nesse sentido, né? Ele é um jovem que tem sonhos como qualquer outro e que tem que escalar uma montanha por dia, conseguir estar naquele espaço de conhecimento, né? Então, é um livro, assim, fantástico. Eu recomendo sempre que as pessoas leiam, mas priorizem a leitura de autores nacionais, né? Uhum. Um autor nacional é aquele que vai fazer uma reflexão sobre o contexto do Brasil que a gente vive, né? Então, é primordial, é muito interessante. E o Gregório, ele tem uma linguagem fluida, ele tem uma linguagem moderna, então eu acho que é um livro que pode agradar vários públicos, então é um livro que realmente eu defendo e recomendo aí para o pessoal que está nos, para quem, né, está procurando um livro para começar. Então, não é um livro muito extenso, quantas páginas ele tem aqui? Tem 205 páginas, então é um livro que dá, né, tranquilamente aí, sem esforços assim, hercúleos para leitura. Então é um livro que a gente está recomendando nessa edição. Certo, é um livro que em uma semana dá para ler tranquilamente, né? E como você falou, priorizar os autores nacionais que vão trazer o olhar de onde a gente vive, né? Para que a gente possa tentar contribuir de alguma forma, né? Por mais pequena que seja a mudança que a gente faça, mesmo que interna, muitas vezes é uma grande mudança externa que vai acontecer, né? Para as outras pessoas. Então, vou fazer o seguinte: vou chamar o meu amigo Igor, tá? Para a gente dividir o espaço, ele fica aqui conosco. Eu me divirto com o Igor, acho ele muito querido, muito gente boa. Ele E é muito ele traz um querido, Igor. texto também muito interessante. Vamos saber um pouquinho sobre essa construção do texto dele. Peraí, aqui, vamos lá. Vermelha. Meu marido apareceu na live. Tranquilo. Olá, tudo bom? Oi, Igor, tudo Tudo bem? jóia? Olá, Bem, tudo bom? tudo bom, querido? Tudo Tudo jóia. bem? Igor, que prazer ter você aqui de novo. Eu gosto muito quando você participa. Eu acho que você traz assim um olhar muito bacana, né? Pela forma que Obrigado. você escreve. Gosto muito dos seus textos, né? Sou uma admiradora sua. E esse Obrigado. texto você traz aí vendedores ambulantes e camelôs, né?
A morte anunciada de um camelô. Conta para nós como que foi assim a escolha dessa temática em especial e como que foi desenvolver e a mensagem que você traz. Natália, é o seguinte, eu me inspirei num caso que aconteceu aqui em São Paulo, não faz muito tempo não, uns 3, 4 meses. Isso ocorreu na região do Brás, em que um vendedor ambulante ele foi assassinado pela polícia porque ele estava defendendo não a mercadoria dele, mas a mercadoria do colega dele. Ele estava arrastando o carrinho para longe, a polícia foi em cima e simplesmente atirou pelas costas do rapaz e o rapaz morreu. Se eu não me engano, ele não era nem brasileiro, ele era estrangeiro, ele era imigrante, né? Na região do Brás tem muito camelô, né? Então existe um conflito entre lojistas e os vendedores. Existe também o pessoal da fiscalização que faz digo vistas grossas, né? Mas exige lá para o cara continuar na rua um dinheirinho, e se o cara não tiver, ele apreende a mercadoria. Isso, desde que eu me entendo por gente, isso acontece, né? Eu me lembro que, no final dos anos 80 do século passado, aqui em São Paulo, não tinha tanto vendedor ambulante. Tinha vendedor de fruta, carrinho de fruta, em cada esquina, no centro de São Paulo, tinha o vendedor de fruta. Mas no começo dos anos 90 é que começou depois que a prefeitura regularizou essa profissão não é profissão, né, mas essa situação de vendedor ambulante, é que começou a proliferar. Né? Eu me lembro que tinha muita gente que criticava a respeito disso. Nossa, que cidade de São Paulo está ficando feia, os caras estão tomando conta das ruas, né? Mas tem uma coisa que as pessoas não pensam, né? Era uma época difícil, né? Que as pessoas precisavam trabalhar, e até hoje as pessoas precisam trabalhar, precisam pagar conta, tem que comer, mas as pessoas não veem isso, né? Vê como o cara, assim, pô, o cara está tomando lugar da minha calçada, entendeu? Não consigo andar pelas calçadas da cidade porque os caras tomaram conta, né? E eu queria colocar isso, né? Porque o cara tem família, não mora no melhor lugar, né? Tem que acordar cedo, pegar a condução cheia, depois vai lá pegar a mercadoria lá no galpão onde ele deixa. O cara fala assim, pô, eu quero essa mercadoria, vai ter que pagar uma taxa a mais, entendeu? E se o cara não paga, ele pega a mercadoria. Isso é fato, né? Uhum. Aí o cara vai para a rua, tem a mercadoria, espera o cliente chegar, né? As pessoas olham, compram. Tem gente que tem aquele receio, não, mas é produto Falsificado. falsificado, né? Eu não vou comprar, mas tem gente que compra, entendeu? Que é mais barato. Aí bate de frente com o cara da loja. Mas as pessoas não se atentam que a pessoa da loja também vende produto falsificado, entendeu? Só coloca uma etiquetinha de determinada marca, mas o produto também é falsificado. Só que o cara paga imposto, não sei o quê e tudo mais. Né? Entendi. A Leidice, que está aqui conosco, ela diz que conhece parte desse seu texto, né? Acho que ela mora aí na região de São Paulo, não sei se estiver ainda com a gente, Leide. Fala pra gente se sim, se mora em São Paulo. Eu conheço a região do Brás, assim, há muito tempo atrás eu fui umas 2 ou 3 vezes, né? E sei como que é, assim como eu sei como que é também a 25, né? A 25 de março ali. 25 de março também, isso. Uhum. Né? Com relação à elaboração. Diga, Daiane. Não, o que acontece, né, com o do vendedor ambulante? É que são pessoas à margem da lei, né? Estão vendendo produtos falsificados, que são pirateados, porém, pessoas também muitas vezes caem nessa malha à margem da lei porque elas não têm nenhuma proteção social e a única coisa que resta é a formalidade. Então, é um contexto social muito complexo e que tenta a gente demonizar o vendedor ambulante, o camelô, né? Porque muitos de nós, quem é que não um produto, né, no camelô, que seja um gorro, um cachorrinho que late
e toca musiquinha para uma, enfim, né? Então é um contexto que tem que ser olhado com carinho, né? Então por isso que a gente colocou, o Igor desenvolveu, né, belamente o seu tema ali do vendedor ambulante, a questão que é um trabalhador que também é oprimido, porque ele precisa da vista da polícia, mas ele também sofre extorsão de fiscais, ele extorsão de quem guarda mercadoria no lugar seguro. Então o texto dele foi muito feliz, né, mostrar Obrigado. essas faces aí, né, da questão do vendedor ambulante. Né? Parabéns, meu querido. Não, obrigado. Exato, porque eu, na verdade, me senti no cotidiano dele, desde o momento em que ele acorda às 5 da manhã, que você coloca, né, ou pegar o transporte público, né, ou ir retirar sua mercadoria, a gente realmente mergulha dentro do seu texto. Bom, o que mais você quer dizer aí para nós, Igor? Então, porque assim, mesmo hoje, né, tem muita gente que é contra esses camelôs, né? Eu me lembro que eu trabalhei muito tempo no centro e eu tinha colegas que falavam assim, poxa, os caras estão aqui de novo, é sempre o mesmo cara, a mesma gritaria, que não sei o quê, tudo mais. Mas ao mesmo tempo que o pessoal tem esse preconceito contra eles, é como a Daiane falou, vai comprar um cachorrinho que fica latindo, meu filho gostou, eu vou comprar. Mas tem esse preconceito, entendeu? É aquela coisa assim, eu não gosto, sabe? Eu não suporto essas pessoas, mas eu vou comprar um negocinho lá porque tá barato. Porque em relação à loja, tá mais caro, entendeu? Essas coisas. E uma coisa que eu coloquei no texto, eu falei anteriormente, que é da fiscalização da prefeitura, né? Que os caras vão para cima mesmo para cobrar dos caras. E assim, se você não tiver dinheiro, tudo bem, vamos pegar sua mercadoria e você vai ter que buscar lá no depósito. Quer dizer, coitado, o cara não tem nem dinheiro para pagar ir lá no depósito e recuperar a mercadoria, né? Então também tem essa coisa da autoridade também, né? Que acharca o trabalhador, né? E a polícia também é conivente com esses é, fiscais, entendeu? Porque é tudo é uma máfia, né? É uma máfia. Essa é a grande verdade. É uma máfia. Uhum. E quem sofre é o rapaz que está lá na rua, está tentando vender seu produto, está tentando sobreviver, né? Porque é aquela coisa, né? O cara não é qualificado, a Daiane tinha dito antes, né? O cara não é arquiteto, o cara não tem estudo, né? E o mercado hoje está mais exigente. Então o cara tem que. Se o cara não tem estudo, o que ele vai fazer? Né? Ele vai para o subemprego, né? Ele vai para o subemprego, né? É isso. Exato. Você está tomando alguma coisa aí, Igor? Esqueci. Hoje eu estou tomando uma cervejinha preta. Saúde! Ah, Saúde, saúde! A Pensei que todos você ia os inscritores do entregar. grupo, saúde! Saúde. Pensei que você ia saúde. entregar a sua taça do Palmeiras. Não, hoje não, hoje não. Quer dizer que o Palmeiras não está tão bem essa semana, é isso? Não, tá bem, tá bem. Ganhou, ganhou, ganhou. Vamos bem, mas ainda tem, né? Maravilha. Igor, vamos encerrar falando rapidamente dos seus 4 livros. Você está Na com realidade eles? são 8. Eu só tenho 4 na lista aqui. Depois você precisa. Mas são 8 na realidade. Então fala pra gente aí, rapidinho. Vai lá. Ó, primeiro livro é O Pequeno Livro das Desilusões Amorosas de Pedro Paulo. Segundo livro, O Suicídio Coletivo das Ovelhas. Terceiro livro, O Pagamento. Suicídio coletivo das ovelhas. Suicídio Coletivo das Ovelhas. E esse título eu tirei de uma reportagem que eu vi há muitos anos, que era O Suicídio Coletivo das Ovelhas. Né? Se eu não me engano, aconteceu na Austrália, que uma ovelha pulou o precipício e as outras foram atrás. Aí eu peguei esse título e fiz uma. Só que em vez de ser uma ovelha, são seres humanos que se matam seguindo um líder. Né? Mas
É um livro de contos, esse aí, né? Uhum. O terceiro livro é o Pagamento, o quarto foi A Morte de Valentim Ferrão e Outros Dramas, que é contos. Né? Aí depois os outros já são aquele Veludo é, Azul, Veludo Azul, é, As Caso da Mulher Incoerências. Desaparecida, As Incoerências e Insatisfações do Casal Desapaixonado e O Toque do Despertador. Maravilha. Depois eu pego com você para atualizar aqui a minha listinha, tá? Ah, tá legal. Bom, e Tem que esse, colocar lá na página, lá no site do Igor, pelo menos os títulos dos teus livros, Sérgio, para botar lá. Ah, tá legal. e Eu também passo para você então. Pode ser? é, Tá ok, claro. Depois passa pra gente. Tá e legal. eu gostaria até de pegar esse gancho, porque na página de vocês também disponibilizam, não sei se todos, mas a grande maioria dos autores é um pedacinho dos capítulos, né? Ou um capítulo inteiro Isso. de algumas obras, né? Dos autores que participam. Achei muito legal essa iniciativa, né? Para que a gente possa já conhecer um pouquinho da escrita, da temática, né? Achei muito bacana. Sim, a gente tem alguns autores que usaram, né, alguns trechos dos seus livros, a gente tem lá também para elas conheçam o estilo do, sei lá, numa narrativa longa ou no livro de contos e assim por diante. Certo. Igor, obrigada pela sua participação. Obrigada, acima de tudo, pelo texto que você deixou nesta edição, que é um texto Ah, obrigado. maravilhoso, que faz com que a gente reflita, né, sobre o dia a dia das pessoas, né? Porque uma coisa é a gente viver a nossa vida, a outra coisa é a gente viver a vida de outra pessoa, mesmo que seja de forma distante, por meio da leitura, mas saber que se às vezes a gente acha que nós não estamos bem, tem muita gente que não está, né, que está pior que a gente, que está firme e forte, né? No sentido de querer sempre buscar um pouco de, de contribuir para a família de uma forma ou outra, né? Poder dar um pouco mais para sua família, né? Que são ali os pilares, né? E o que a gente observa é que essas pessoas, na maioria das vezes, são quem realmente, né, colocam a comida dentro de casa, né? De uma família que muitas vezes é numerosa, né? Nesse sentido, tá bom? Igor, Eu que obrigada. agradeço por participar e fico muito feliz. Toda vez que eu participo aqui, eu fico muito feliz. Você vai Ah, estar que na bom, próxima nós edição? também. Nós também. Com certeza, nós também. Você vai estar na próxima edição? Sim, claro. E amanhã E... estarei esperando a pauta. Ah, sim, a pauta sai amanhã. Então, já fico do É, celular do lado, esperando a pauta. 7 publica a pauta e os escritores já ficam ó, enlouquecidos. Maravilha, Igor, obrigada pela sua Ai, presença, tá já? obrigado. Nós vamos continuar aqui com a Daiane e aí eu vou abrir espaço agora então para chamar a Karine, né? Karine Agora sair, Souza. né? Isso, mas entra Tá legal. para continuar Beleza. ouvindo aqui a gente. Então, A até Karine, mais. até mais. A Karine Querido. Souza e Pousas, ela que traz o texto muito bacana sobre pichadores e grafiteiros. Eu adorei esse texto com o olhar que ela trouxe. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui, achei. Vamos lá. Ela diferencia, na verdade, o grafite da pichação de uma forma tão interessante. Uhum. A Leidice está aqui. Aquele momento falou que ela é do Rio de Janeiro. Obrigada por você estar aqui, viu, Leidice? Vamos agora conhecer mais um pouquinho, né, de um texto dentro desta edição do Literato Dente de Leão. Vamos lá. Oi, Karine. Eu tô só tentando inverter a câmera, No uma hora vai meio. acontecer. Isso. Olá, Karine. Ei, Daiane, ei, Natasha, boa noite, gente. Boa noite. Querida. Karine é escritora, pedagoga, comunicóloga e ghostwriter. Trouxe um texto muito bacana dentro dessa edição, como eu disse, pichadores e grafiteiros. Conta pra gente como que foi aí você escolher esse tema, se sobrou, você escolheu, e a mensagem que você traz. Bom, então,
Esse tema, para mim, é um tema bem interessante, ainda mais quando a gente está falando da marginalização, porque, de um lado, a gente vê que, em geral, são mais excluídos, principalmente os pichadores. O grafite hoje em dia é visto como arte. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo é que é um público que tem maior consciência. Eles estão conscientes que estão à margem. Então, é muito interessante, para mim, foi interessante a escolha, foi uma escolha, quer dizer, eu nem lembro mais agora, na verdade, assim, como que foi que se deu nesse momento, assim, mas é porque quando eu vi, na hora eu já me identifiquei, falei, nossa, quero falar sobre esse tema. E foi interessante até porque em 2004 eu fiz um trabalho, eu trabalhava no laboratório de fotografia da faculdade e fiz um trabalho com grafites. E nessa época, e foi até assim, foi uma exposição fotográfica, mas era um olhar antropológico dos muros de BH. Então, saí colecionando uns grafites, tudo em preto e branco, mas enfim. E achei interessante como que o grafite ele conseguiu entrar. Hoje em dia a gente vê que o grafite ele é aceito pela sociedade pelo seu valor artístico. O grafite é como se a gente estivesse levando a arte para uma tela maior, né, para um formato diferente. E o picho, não. Apesar de que aí existe, é bem polêmico esse tema, mas eu vejo na pichação a cultura, porque essa expressão individual. De um lado, a gente vê a pichação igual a gente tem durante toda essa publicação do literato agora. A gente vê vários exemplos de pichos e que são bem interessantes, que trazem essa reflexão. E tem aquele outro picho que é que vem desse movimento das gangues, né? Então, é esse formato, esse modelo de territorialidade. Enfim, nem sei agora, já até divaguei na pergunta, mas enfim. Imagina, você traz aqui a definição muito clara dentro do seu texto, né? E aproveitando o gancho aqui de um comentário do Milklins Arte, que ele diz: grafite tem aparecido bastante no contexto nerd atualmente por conta de obras em quadrinhos, né? E não sei se ele conhece essa edição ou faz parte do projeto, enfim, mas os quadrinhos também estão no final da edição com a escritora. Deixa eu correr aqui. A Natânia. Isso, né? A Natânia, ela fez um sobre Jesus, não fez? Acho que foi. Deixa eu pegar o texto dela aqui, peraí. Ela fala só sobre. Estou correndo aqui. Ela fala sobre a Carolina em quadrinhos. Ela faz uma. Ela é especialista em quadrinhos e ela faz um texto, né, uma obra interessante, né? Trouxe um que eu achei fantástico, era um quadrinho feminista no mundo. Ela trouxe também sobre a ato de despejo, né, da Carolina Maria de Jesus. Então ela tem sempre uma contribuição muito interessante para o nosso literato, essas revistinhas assim bem pertinentes. Ela traz também isso. Mas uma coisa interessante do grafite é que o grafite ele ficou muito popular, né, principalmente por grandes artistas como o Banksy, né, no Reino Unido. A gente tem aqui no Brasil, né, o Cobra, o Kevin, que a gente tem grandes artistas que são muralistas, né? Isso é o mais interessante, uma explosão, né, do muralismo na década de 50 ali, década de 50, 60. Depois o muralismo ficou esquecido e agora está voltando em forma de grafite. Então isso é muito bacana, isso é muito legal. E em relação ao picho, a gente tem pichações sim, históricas, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, no Coliseu tem uma que é emblemática, né? Que é assim: o Bárbaros não fizeram, Barberini fez. Por quê?
ele era todo revestido de mármore. Os não levaram as placas de mármore do quando, né, invadiram o Império Romano, porém o Papas, cujo nome verdadeiro era Barberini, fez o quê? Mármore do Coliseu para adornar as igrejas da Europa. Então, para vocês terem uma ideia de que o picho ele também tem seu valor cultural, histórico. A gente tem que... É claro que é uma linha muito tênue, a própria Karine pergunta se no texto é o muro da cidade. Né? De quem é o muro da cidade? Né? O muro da cidade ele é público, ele é privado? Esse é o muro da cidade. A gente tem que separar um pouco o que é depredação do patrimônio, o que é estatística, né? Mas o picho também tem um valor cultural interessante, né, para a vida das cidades. Exato. Karine, quer contribuir mais um pouquinho? Só assim, aproveitando um gancho com o livro, na verdade com o autor do livro, né, que a Daiane traz, em tempos de tanta censura, mas uma costura que eu trago no texto também, e que eu acho que a pichação fica um pouco nesse lugar que a literatura enfrenta atualmente e desde sempre. Então, talvez a imagem seja mais palatável do que a palavra. A palavra, ela vem, ela rasga, ela se apresenta como ela é. Então, de um lado, talvez o picho ele não é entendido porque é um monte de garrancho, um monte de rabisco, mas talvez ele incomode mais quando está uma palavra bonitinha, fácil de ler. Eu acredito que vale essa reflexão, porque a gente tem vivido isso também na literatura e é um ponto de incômodo bem grande para mim, assim, ver o que a gente está passando mundialmente, mas como estamos no Brasil, então, das obras literárias que têm sido censuradas, eu acho que vale essa reflexão, porque quando a gente vê no muro, parece que é porque o muro era de alguém, mas a obra não pode, ela não merece uma estante, ela não é digna de estar lá e de trazer reflexão. Então, esse é um ponto interessante, assim, que eu acho. O grafite tem o seu lugar, eu aprecio, eu gosto, mas é interessante também esse ponto em relação à pichação. Com certeza. Eu fiz marquei várias partes do seu texto, mas essa que você falou agora está relacionada ali ao finalzinho, que você diz assim, ó, a verdade é que o verbo ainda precisa lutar para ganhar espaço e ser reconhecido como expressão de arte, né? Que você traz aí, né? E esse verbo é como você diz, não só nos muros, mas também na literatura, né, tradicional. Às vezes tá tudo tão superficial que às vezes a gente perde, na verdade, de entender um texto por não conhecer as palavras, né? E isso é muito preocupante, né? A gente não parar para refletir sobre as palavras dentro de um texto, né? Porque tá tudo corrido. O correto seria a gente, às vezes, ainda se direcionar ao dicionário e compreender, né, aquela palavra da maneira mais ampla, né, para que a gente possa aumentar aí a nossa percepção, nosso vocabulário, aumentar tudo, né? E é isso, está de parabéns, viu? O seu texto, ai, todos os textos eu gostei, acho que não teve um que eu... Muito obrigada. Mas é isso, então obrigada pela sua participação, né, a sua segunda aqui conosco. E pergunta que não quer calar. Você vai estar na próxima edição? Sim. Sim. Karine não vai te mandar o negócio para mim. Sim. Verdade. Agora que eu lembrei, tem esse detalhe também. Para entrar, eu tenho que lembrar de mandar, né? Bom, Karine, fica aqui com a gente dividindo a tela para a gente agora ver a Daiane falando sobre o texto dela, A Tribo do Skate, porque eu achei muito bacana sobre machucados e corpos femininos, né? E no final eu gostei porque eu acompanho a Fadinha, eu acho fantástico, né? O que ela consegue fazer em cima dessas 4 rodas aí, né?
e torço muito por ela, né? Então vamos lá, Daiane, o que você traz de mensagem sobre a tribo do skate? Então, a tribo do skate é uma tribo assim que fantástica. A gente no Brasil tem bastante luz sobre a tribo do skate. Dois momentos, né? Que foi quando surgiu da Charlie Brown Jr., do Chorão, que ele basicamente levantava a bandeira do skate, principalmente do pessoal ali de Santos, né? Da região de Santos. Então foi um momento que a gente teve o skate na mídia, né? Pelo estilo do Chorão, pelas músicas, enfim, a gente teve essa luz e era com a Fadinha, né, ganhando tudo que é campeão de skate, campeão olímpico. Então a gente está tendo novamente um renascimento da cultura, né, dos skaters, digamos assim, né? E eu coloquei no meu texto a questão, né, eu usei o videoclipe ali do Red Hot Chili Peppers, né, Darkness, que é um videoclipe muito interessante porque ele subverte o corpo feminino nesse videoclipe, né? A gente começa a ver assim mulheres machucadas, a primeira coisa que a gente tem na mente é que essas mulheres são maltratadas, quando na verdade a gente está vendo que são mulheres que têm machucado por escolha, né? Por uma escolha de esporte que tem risco, né? Que é o skate. Todas as, todas as skate parecem ali são realmente skate profissionais, são atletas, então é uma outra lógica, né? Elas não estão ali pedindo aval do patriarcado, não estão pedindo permissão para o marido, para ninguém, estão ali exercendo sua liberdade. Então eu fiz isso, né, para a gente refletir um pouco também qual é a expectativa que a gente tem socialmente, né, dos corpos. Então meu texto foi nesse sentido. Sim, que você aborda, né, um esporte masculino, né? Mas que, assim, eu entendi que é um esporte masculino, né? É um estilo de vida, vamos dizer assim, Uhum. uma identidade, mas que as mulheres estão ganhando espaço, né? Estão ganhando espaço, seja de Sim. forma profissional ou seja simplesmente por uma identidade, um estilo de vida, né? E eu fico assim admirada porque como você mencionou no texto, né, a questão dos tombos, né, ficam os hematomas e tudo, né? Eu confesso que há um tempo atrás eu tentei voltar a andar de patins, né? Fui fazer treino, mas assim, toda As capocada, minhas né? filhas adoram patins. Com tudo que tinha de proteção, né? Então, assim, eu andava dura, né? Porque proteção é tudo quanto é lado. E aí a gente vê, né, eles deslizando de uma forma tão gostosa, tão livre, né, que fez remeter também assim essa minha linha de raciocínio do texto da Rita que fala sobre os passarinhos, né, a ser livre, né, e ir com o Sim, vento a Rita. nesse sentido. Então, Então, o que que acontece? A Rita é uma cronista, assim, fantástica. A Rita estudou comigo no ensino médio. A Rita me tipo, a eras pré-históricas, assim. Então, eu acompanhei muito o crescimento da Rita como escritora, cronista. Ela é fantástica. Ela tem essa coisa da literatura do cotidiano. E só que ela dá aula em aula que tem, né? Aulas à noite e tal. É muito difícil participar das lives, mas eu vou trazer a Rita um dia. E ela é uma pessoa assim que tem um olhar, né, sobre a vida. E é muito interessante. Ela lançou um livro chamado Todo Jeito Tem de Amor. É um livro bem bacana dela. E quando eu li o texto do livro dela, eu falei assim, Rita, eu continuo conhecendo, porque eu sabia que eles teriam lido uma crônica sobre o Nando, outra com o Tom Hanks, outra vida e um casal adolescente. Ela falou assim, então tu me conhece. É, assim, sensacional, né? E ela traz, né, essa questão da música do Emicida, porque também existe um certo preconceito sobre a cultura
né, do rap, do hip hop, que vai falar só de violência, e a gente perde a noção de que o rap e o hip hop também são espaços de poesia, né, de apropriação, de voz, de poesia e do lúdico, lírico também, né? Então ela traz isso no texto dela, ficou muito bacana. Sim, assim como o texto a resenha do filme, né, que o Sérgio fez também, essa questão Sim. da expressão que ele usou, ele usou a expressão de, tô voltando aqui, peraí, eu tô voltando no texto dele, mas ele usou aquela expressão do inverso, né, do preconceito inverso. Cadê aqui? Ah, do racismo Isso, do é questão do Deus, né? É, porque né, ele traz uma visão bastante interessante das ilusões, que o filme tem qualidade, né? Mostra um pouco conhecido, pouco divulgado dos Estados Unidos, é o lado do subúrbio, dos subúrbios, né? Da violência dos subúrbios. Porém, né, o filme escorrega um pouco nessa questão, né, da história pessoal do Eminem, né? Que justamente, né, o racismo, né? Até tem um comentário que não existe, né? Justamente existe, a gente não pode falar que existe o racismo, porque, né, isso é um absurdo histórico e social, mas ele nessa parte, né? Por exemplo, será que ele ia realmente essa discriminação por ser um rapper branco ou simplesmente porque talvez rivalizasse com as gangues? Então tem que ter um pouco essa visão. Então, o Rega nessa parte, abordar algo que historicamente, socialmente e que não existe, né? Porém, tem alguns pontos interessantes ali da temática dele, né? Da questão que, da mesma maneira que o menino no Brasil sonha em ser jogador de futebol, pobreza, nesses subúrbios, que o filme retrata, acho que é um subúrbio de Detroit, se não me engano, o que os meninos sonham em ser rappers, né? Sonham em alcançar o estrelato através da música, através das batalhas, rap, enfim. Então, é um filme que tem essa questão temática, né? Um pouquinho da caixa, né? Embora, né, os seus pontos negativos, né? Então, essa leitura bastante interessante. sim, e o Sérgio também traz outros enfoques ali que a gente não vai falar, mas vai deixar o pessoal curioso para conhecer o texto na íntegra, né? Desse olhar dele em cima do filme, né? A gente abordou apenas essa temática aí do hip hop, mas tem a parte pessoal também, né? Do protagonista ali, a escolha que ele faz, enfim, né? Que a gente também coloca na balança, né? Essa escolha que ele fez ali. Bom, dando continuidade, queria aproveitar aqui, nós temos solicitação aqui de temas, ó. A PV veio Ah, fala assim, ó. Fala eu sobre vi, alguém pediu para a cultura tarô, né? isso, um dia, às vezes tentar colocar aí dentro de uma das possibilidades. Da outra vez eu fiz o meu pedido também, né? Não lembro o que eu fiz, mas eu fiz um pedido. Ah, da moderna também tá no escopo. Já me pediram sobre quadrinhos. Os quadrinhos, só vou. Quem queria, né, a temática sobre os quadrinhos, só vou abrir a menção aqui. O problema dos quadrinhos é a questão dos direitos autorais, né? Essa questão um pouco complicada, né? De eu pegar, de repente, um personagem e botar um autor para produzir um outro subtexto, divulgar quadrinhos, né? Então, o problema dos quadrinhos questão editorial, né? Então, esse é um enrosco assim da gente conseguir os quadrinhos para fazer uma edição sobre a questão da Semana de Arte Moderna. Eu estou dando uma estudada aí, né? Talvez para janeiro, fevereiro a gente consiga encaixar alguma coisa que realmente, né? Menotti Del Pitte, a Anitta, Tarsila merecem muito, né? Ter uma edição que contemplem suas obras. Uma coisa. O tarô poderia estar incluído na temática cigana, né? Sobre os povos nômades ciganos. Então, isso pode ser estudado, sim, né? São muitas demandas
mas a gente tenta também agradar, à medida do possível, agradar ao público. A Karine sabe, a coisa é bem democrática, né, Karine? Eu não tô ouvindo. Agora eu consegui. Eu falei, eu tô muda. Eu tava aqui clicando e não clicava, mas realmente, nossa. E é um malabarismo, né, Daiane? É uma coisa que nós, enquanto escritores, assim, nós admiramos muito esse trabalho seu, do Sérgio, porque para o literato acontecer, existe um grande trabalho antes dos escritores chegarem, entrarem em ação, e um enorme trabalho depois também, né? E é Sim. algo que a gente admira e a gente reconhece de verdade. Ah, obrigada, gente, obrigada. A gente, muito amor, é muito trabalho. Tem, às vezes eu olho o nosso WhatsApp, assim, eu e do Sérgio, assim, último acesso 3 da manhã, primeiro acesso 6h30. É assim que funciona. Pra, mas é assim, porque é tudo muito dinâmico. Às vezes as pessoas, mas tu demorou para corrigir meu texto. Eu falei, mas é que a pauta tá andando, a gente lives, a gente tem os posts no Instagram para colocar, então é tudo muito dinâmico. Fora que a gente não vive só, né? O Sérgio trabalha com tecnologia da informação, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, e então funciona assim. Mas vamos aí, ó, nos dá muita satisfação e a gente faz, né, realmente amor à causa e estamos aí há mais de 2 anos no ar, então é isso aí. É isso aí. E é bom sempre ter assim opções de temáticas. É melhor ter do que não ter, né? E uma hora dá para encaixar de tudo um pouco, né? Uma hora dá para encaixar. Karine, Sim, com certeza. obrigada pela sua presença, pelo seu texto, pela mensagem que você deixou. Eu adorei essa diferença, esse olhar sobre os pichadores e os grafiteiros, tá bom? Ó, um beijo. Eu agradeço, muito obrigada, gente. Boa noite. Boa Precisa noite. sair, não é? Para poder. Isso. Aí daí É você urgente. volta só para acompanhar o restinho da live. Sim. Então, tá bom. Bom, vamos chamar então agora, né, a Cláudia Borges, que traz também um tema. Esse tema, ó, foi de abalar as estruturas. Espera aí, deixa eu chamar aqui a Cláudia primeiro. Sim. Um convite para a Cláudia. Fica o convite também aqui para que todos possam conhecer os textos na íntegra. Aqui a gente está dando só uma pinceladinha, né, do que tem dentro. Ah, câmera. Peraí, não sei como é que eu. Trânsito. Peraí. No meio da Oi, tela. Cláudia. Oi, guri. Tu tá no trânsito, mulher. Meu computador deu pane, a gente foi buscar. Aí eu tinha esquecido da live já, porque com essa história do computador, mas aí veio um temporal, a gente resolveu voltar pra casa, então eu tô indo. Só diga para Ai, meu Deus do céu. Não é você quem está dirigindo, né? Só No diga... trânsito maravilhoso da Avenida Itália. Não acredito. Cláudia, vamos ser rápido, então, Ai, ai. te atrapalhar, né? Que você está aí em movimento. Mas, menina do céu, os sem-teto e os moradores de rua. Que texto foi esse, amiga? Que, olha, um texto curto, mas que faz a gente refletir, principalmente a última linha. Eu falei, gente do céu, olha como ela termina esse texto. Esse texto, ele surgiu assim de uma fotografia de uma amiga nossa aqui de Rio Grande, que é escritora também, mas é mais poeta. Escreve alguns contos, mas é mais na poesia. Mas ela é fotógrafa e ela tirou uma foto de uma criança no colo. E a partir dali eu escrevi o texto. E aí, quando surgiu essa oportunidade de falar de moradores de rua, eu achei que esse texto se enquadrava bem, apresentei para a Daiane e o texto está aí. Certo, um texto maravilhoso, viu? A gente vai se envolvendo com o texto, né? Com essa realidade que você apresenta aqui para nós. E quando eu pensei que ia ter uma continuação, que eu falei, gente, como assim? Acabou dessa forma. Aí você quebra a gente no A intenção era dar uma quebrada, era chamar mesmo a atenção, porque é uma situação bem triste, né? A da rua. Não sei se porque quer ou porque as condições
né? Levaram ali, no caso das personagens, as condições levaram para a rua, né? Sim. Então, e nessas condições, né, ninguém olha para essas pessoas. São poucas pessoas que olham, né? Tipo o padre Júlio Lancelotti, né, que olha para as pessoas que estão na rua, né? Que estão nos sinais, ou que estão dormindo na rua, né? Uhum. Então, é um pontinho curto, mas ele fala o que precisa ser falado, né? Sim. É a falta de esperança, talvez, dessas pessoas. Exato. Né? E acho que foi o que eu peguei na falta de esperança. Exatamente. Parabéns pelo texto, né? Responde aí para nós. Você está na próxima edição? Não. De vez em quando eu dou umas folgas. Eu não tive outros de participar. Mas tá joia. Querida, um beijo, viu? Um bom retorno. Beijo. Aí. Obrigada pela participação. Obrigada pelo texto também, viu? Um abraço. Tá bom. Gente, tchau. Lindo texto. Daiane, vamos nós encerrando aqui a nossa fala, né? A nossa conversa, a nossa prosa. Falamos rapidamente da Rita, né? Falamos também sobre o olhar do Sérgio, né, que não pôde estar presente, e também da Natânia, né, que traz ali uma abordagem sobre a poetisa e cantora, compositora e escritora Carolina Maria de Jesus. Conta um pouquinho da história dela, de um trabalho que foi feito em quadrinhos, né? Até porque é uma das especialidades da Natânia, pelo que eu vi, né? Esses estudos em cima do... Ela é pesquisadora de quadrinhos. Né? Certo, vamos então já ver, na verdade, assim, no final dessa edição vocês acabam indicando 3 livros. Elefantes no Céu de Piedade, do autor Fernando Molina. Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lábios, do autor Marçal Aquino. E Esquema, do autor Gessé Andarilho. Né? Com essas 3 indicações, a gente pode dizer que encerra esta edição Os Marginais? Esses 3 que a gente indica agora no final dos livros dele, né, dos livros deles ali, né, são todos escritores que cresceram em comunidades, né, são escritores, né, da chamada literatura marginal, digamos assim, né. Então a indicação é justamente por conta, né, da história dos autores, assim, que a gente resolveu colocar, então, no final da edição como leitura recomendada, né. E o Elefantes no Cidade é um livro, assim, bastante interessante, né, que fala um pouco da questão do subúrbio, de por carros, então é um livro que eu acho muito interessante a gente também, de repente, trazer um dia para fazer uma análise dele, talvez numa edição futura. Fica o convite para as pessoas conhecerem esses autores, né, saírem um pouquinho da casa, vamos ler nossos autores forâneos também, né? Então eu acho isso muito interessante, muito necessário, assim, né, para oxigenar aí nosso cérebro de leitores. Certo. E aproveitando uma frase que vocês têm no site de vocês, né, que é para onde o vento nos levar. Qual é o assunto da próxima edição? Então, nosso assunto do mês de setembro, agora que vai sair no final do mês, é o melhor do Brasil, é o brasileiro. Então tá na hora da gente olhar para nossa gente, né? Vamos olhar para o nosso povo, para nossa gente, que é o povo que acorda de madrugada, trabalho, que sustenta, né, isso. Então tá na hora da gente olhar realmente o povo que é um povo, né, muito batalhador, muito acolhedor, criativo. Então tá na hora da gente olhar um pouquinho para o nosso povo, para as coisas incríveis que é capaz de fazer. Então, a ação agora no final do mês vai ser com esse tema, né? O melhor é o brasileiro. E só para quem tem apesar de saber como é que funcionam os bastidores do jornal, essa edição, né, do Melhor do Brasil Brasileiro, todos os tópicos que deram origem eram vídeos curtos sobre algumas, né, que a gente conseguia vislumbrar o melhor brasileiro.
Então, um desses ali é sobre um pessoal em Belo Horizonte que pegou uma caçamba de caminhão, forrou com uma lona piscina, por exemplo. Estão lá se divertindo, da vida numa caçamba de caminhão. Tem um vídeo que originou um texto que é o Zinho contando lá que perdeu os convites de Favela do Acari e né, o tratamento dele era gente que ele nunca tinha visto na vida, ele não perdeu o bom humor. Então, todos os tópicos da edição foram vídeos, né, em que era possível vislumbrar, né, esse ânimo, esse calor humano do brasileiro. Que legal, que legal. Com certeza será mais um sucesso. Estaremos ansiosos, então, né, para conhecer e deixar o convite para quem está nos assistindo, quem for assistir, escritores, né, que queiram participar do projeto. É só entrar em contato, então, no Instagram do Literato Dente de Leão ou com a Daiane, que daí vai ser direcionado para entrar no grupo dos escritores, para que possa ter acesso, então, às pautas, né? A pauta do mês que vem, então, já está fechada, vocês já estão trabalhando, mas há tempo de participar das próximas que vão vir aí, né? Porque a cada dia 20 vocês lançam, exatamente, né, as pautas. Então, exatamente. O que a gente gosta de frisar, assim, para quem quiser contribuir com o jornal? Todo o processo editorial, né, de revisão, editoração, diagramação, é completamente gratuito para quem contribui, tá? Não tem custo nenhum. Todos os textos que chegam a mim são revisados com o maior jeito, tá? Com o maior profissionalismo possível. Até hoje, assim, rejeitei um texto de um autor, a gente tem as devolutivas, né, o autor consiga fazer seu texto crescer. Então isso é muito importante, por quê? Porque é óbvio, 10 anos no ar, as pessoas às vezes têm, ai meu Deus, mas eu vou falar com o Sérgio, com a Daiane, então não tenham medo, por favor, elas são super receptivos, super abertos. As pautas, elas saem todo dia 20 do mês, então a gente lança uma pauta no dia 20 para ações, né, futuras, né, do Literato Dente de Leão, bastante tempo para produzir um texto, para conseguir um bom material. A gente, né, tem uma grande de tempo para produção do texto, 2 meses, né, do andamento das pautas. Então, o convite está feito para quem quiser produzir, quem quiser se aventurar nesse universo aí da literatura. A gente pede também para que as pessoas são leitores do Literato, tenham a iniciativa de seguir a gente também no Instagram, porque a gente também precisa, né, ver os índices de seguidores crescendo ali para nos dar então, basicamente, acho que seria isso, né? Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que nos assistiu hoje aqui na live, quem vai assistir depois. A Natasha querida, esse espaço aqui no Prosa Verso Vinho pra gente. Então, assim, eu estou feliz, né, de participar desse projeto, de ter a parceria com o Prof, também é um outro projeto que eu admiro muito. E basicamente acho que é isso. Bom, o Prosa Verso Vinho que agradece, né, essa oportunidade de conhecer os textos de vocês, de conhecer os autores que contribuem, né, é sempre muito gostoso conversar sobre literatura, né? Então, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tanto acompanhando, né, quanto participando, os autores aqui. Fica o convite, então, para ficarem espertos. Daqui a pouco a gente vai ter notícias sobre, então, a edição de número 25. Vamos lá correr para ler, para conhecer esses textos, né? E para divulgar, né? Como você falou, o seguir no Instagram, no caso de vocês, é também, na verdade, fortalecer os escritores que estão ali dedicando o seu tempo, assim como você, Daiane, e o Sérgio, né? Neste projeto, né? Os escritores dão aí também esse apoio, essa ajuda, para que vocês possam, o conjunto como um todo, oferecer sempre um projeto rico, né? E muito, muito importante, né? Muito importante. Ele pode ser uma leitura rápida, curta, mas é uma leitura reflexiva, não é uma leitura qualquer.
né? E que dali faz com que a gente tenha reflexões de mergulhar um pouquinho mais em cada temática, né? Seria às vezes impossível trazer um texto maior ou mais temas em cima da temática principal, mas já é uma sementinha para que a gente possa começar a conhecer esses outros olhares, né? Se permitir a conhecer aí esses outros olhares. Obrigada, Daiane, obrigada ao Sérgio, que não pôde estar aqui, mas que está aí, né, também lutando com o projeto, né, com o jornal, e a todos os escritores que participam e a todos que assistiram. Só tenho a agradecer. Um beijo. Ah, obrigada, gente. Um beijo, gente. Fiquem bem. E no final do membro aí temos mais uma edição no ar. Então, agradeço a todos, uma boa noite a todos. Muito obrigada a todos os comentários positivos da live. Então, só tenho a agradecer, né, todo mundo aí. Então, um beijo, até então, a próxima live, até o final do mês com a edição de setembro. Um beijo, querida. Um beijo. Tchau, tchau.